O arrebatamento da igreja e as bodas. Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 ao 10. E depois dessas coisas, ouviu no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertence ao nosso Senhor Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, que está assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. Saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões que dizia: Aleluia, pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E ouvi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: Escreve, bem-aventurados é aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro. E disse-me: Essas são as verdadeiras palavras de Deus. E eu lancei-me aos pés para adorar, mas ele disse-me: Olha, não faças tal, sou teu conservo de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Hoje no estudo, o arrebatamento da igreja e as bodas, nós temos o texto áureo: Alegremo-nos e exultemos e demos glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou. Apocalipse, capítulo de número 19, versículo 7. Hoje nós estudaremos esta tão maravilhosa lição do arrebatamento da igreja e as bodas. Uma das mais lindas e comoventes mensagens do cristianismo, sem dúvida, é o do arrebatamento da igreja, a grande esperança do salvo. Um dia deixaremos este mundo vil e iremos para o encontro com o nosso Senhor. Essa mensagem traz consolo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 ao 18. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Primeira parte. O que é arrebatamento? A palavra arrebatamento significa tomar a forma, tirar ou raptar. Da ideia de que algo será tirado com força em movimento rápido. Paulo afirma em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Isso acontecerá no tempo mínimo possível, num átomo, ou seja, num curto espaço de tempo.
representando pelo abrir e fechar dos olhos. Isso significa que quando percebermos, já não haverá mais tempo para nada, porque na mínima fração do tempo possível, o nosso corpo será transformado em corpo de glória. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 54. E agora, digo isso, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso que é corruptível se vista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. O encontro com o Senhor. Quando findar o período da graça, o tempo da igreja na terra, seremos arrebatados, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos arrebatados e encontraremos com eles nos ares para o encontro com nosso Senhor. Sinais. O profeta Isaías já previa os acontecimentos que precederiam a vinda do Senhor. É um dia que vem como assolação, em que o coração dos homens se derreterá. Na minha igreja, teve uma irmã que me fizera a seguinte pergunta: quando a igreja for arrebatada, os mortos que morreram em Cristo, os que não foram salvos, também ressuscitarão? Nos trazendo a resposta que, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, somente os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados no abrir e no fechar de olhos. Então, os que morreram em Cristo, ou seja, tiveram a salvação, vão ressuscitar. Os que morreram e não tiveram salvação, esses não vão ressuscitar. Somente os que morreram em Cristo vão ressuscitar. Vale a pena ressaltar que a vinda de Jesus dá-se-á em duas etapas. Primeiramente, ele vem buscar a igreja. Haverá então as bodas do Cordeiro. Na primeira etapa, ou seja, a primeira vinda, será invisível, como ladrão da noite. No abrir e fechar de olhos, a igreja vai subitamente desaparecer da face da terra. Na próxima lição, estudaremos sinais que antecedem o arrebatamento. Até mais, inscreva no nosso canal. Obrigado. E a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala é o presbítero Newton.